Vai ter que falar tudo de novo. Foi. Agora. Né, então, a gente sabe que os vírus estão por aí, por todo lado. Uma questão que é importante saber sobre os vírus, eles são seres vivos? Eu acredito que sim. Porque eu já vi muitos programas Eles de são seres TV que vivos? eles... Acho que sim. Eu acho que eles Já são vi seres muitos vivos que a gente não pode ver. Fala, Gabriel. Eles são seres vivos que a gente não pode ver. Eles. Não tá dando para ouvir direito, não, Gabriel. Então deixa quieto. Deixa quieto, eu entendi. Tio. Tio. Falando. Meu louco. Eu acredito que eles são seres vivos porque eu já vi em programas de TV que eles aproximam o microscópio e os vírus estão lá se movendo. Então eu acredito que seja. Que eles têm movimentação, né? Na verdade, né, os vírus, eles estão, o que se diz, no limiar da vida. Ou seja, eles ficaram no limite entre ser um ser vivo e não ser um ser vivo. Por quê? Os vírus, né, os seres vivos, eles têm que ter metabolismo, reprodução, material genético, né? Os seres vivos, eles têm essas características. Os vírus, eles não têm metabolismo, eles não têm uma estrutura física propriamente dita, eles não se reproduzem sozinhos, eles têm um monte de características dos seres vivos que eles não conseguem completar. Então, diz, né, que os seres vivos eles ficaram no limite, no limiar da vida, entre ser um ser vivo e não ser um ser vivo. Tanto que a gente tem animal, vegetal, né, o reino das bactérias, dos protozoários e algas, dos fungos, e os vírus estão aonde? Os vírus estão aonde? Eles estão classificados aonde? Eis a questão. Aí olha só aí que o autor fala. Observe as folhas do tabaco mostradas ao lado. Note que elas têm manchas amareladas causadas por uma doença chamada mosaico. Em 1892, enquanto estudava essa doença, o cientista russo Dmitry Yakovsky, né, alguma coisa assim, fez o seguinte experimento. Né? Aí vocês veem aí o esquema do experimento dele. Né? Coletou algumas folhas doentes de tabaco, amassou até pegar o sumo, né, aquele líquido da folha. Em seguida, ele filtrou esse líquido com um filtro com furos bem pequenos que era capaz de reter até mesmo micro-organismos como bactérias. Colocou o líquido filtrado em contato com as plantas de tabaco. Ele observou que essas plantas adoeceram, ou seja, adquiriram a doença do mosaico. Ele conseguiu, no caso aí, pegar uma planta doente, fazer um sumo da folha, retirar aquele sumo, aquele caldo mais filtrado ainda, retendo até as bactérias, e aí depois ele pegou uma planta sadia e despejou esse líquido em cima dessa planta sadia. O que aconteceu? A planta adoeceu também. Ela pegou a mesma doença do mosaico. Ele continua assim. A pesquisa do fulano de tal aí, né, que é o Dmitry, influenciou outros cientistas que concluíram que diversas doenças eram causadas por agentes infecciosos menores que as bactérias, que até então eram os menores seres vivos, né, conhecidos, eram as bactérias. Então, eles viram que tinha um ser menor do que as bactérias causador de doença. O termo vírus, que em latim significa veneno,
começou a ser utilizado por volta de 1930. Ele se referia à teoria do cientista holandês Martinus, que propôs que o agente causador da doença não era um ser vivo, mas um tipo de fluido filtrável. Em 1935, o cientista estadunidense, né, um cara americano, Wendell, fez novos experimentos. Pela primeira vez conseguiu isolar o vírus do mosaico do tabaco. Com isso, ele pôde realizar análises clínicas e estruturais dos vírus e chegou à conclusão de que ele apresentava proteínas em sua constituição e comportava-se de modo muito diferente dos seres microscópicos conhecidos. Né? O que seria essa proteína? Aí, olha só, na 270 aí, ele continua. Somente com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, ainda na década de 1930, os vírus puderam ser observados diretamente e mais bem estudados. Atualmente, sabe-se que existe uma grande variedade de vírus e que eles podem causar doenças em seres vivos. Então, olha só, né, os caras analisando, acharam que não era um ser vivo, porque não se comportava como um ser vivo, né, achava que era alguma coisa diferente lá, mas não tinham chegado a essa conclusão. E aí, né, com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, aquele microscópio que a gente põe, né, o olho lá e fica olhando nas chamadas oculares, aquele ali, né, é o microscópio óptico. O microscópio eletrônico, ele produz a imagem lá do que está sendo estudado na tela de um computador. Né? Ele amplia a imagem e joga para a tela de um computador. Só que ele aumenta o tamanho do que está sendo analisado muito, muito, muito mais do que o microscópio óptico. E aí depois ainda desenvolveram o microscópio eletrônico de varredura, que é ainda mais específico e mostra a imagem em 3D. Ela se movimenta na tela do computador, mostrando todas as faces para o cientista. Então, aí eles conseguiram ver um vírus e eles conseguiram identificar que os vírus eles tinham uma proteína na sua composição. E aí, depois, com estudos posteriores, eles chegaram a um esquema, né, de como é o corpo de um vírus. E aí vocês têm essa imagem aí na página 270. Esse troço cinzento aí, no começo da página 270, né, parece um negócio feito de arame. Parece que tentaram fazer uma aranha de arame, né, de metal, e saiu isso aí. Essa aí é o esquema da estrutura do corpo de um vírus. Tá? É assim que ele é. O que é essa cabeça, né, na parte inicial aí? Isso aí é uma capa proteica, é onde eles encontraram proteína. Então é uma capa proteica, é uma capa de proteína, que aí dentro fica o material genético. Dentro dessa capa é que fica o material genético dos vírus. E aí o que acontece? Essas patas aí, parece de arame, né? Esses prolongamentos, quando o vírus ele parasita uma célula, ele se agarra em cima da célula com essas garras aí, né? Afinal de contas, ele é bem menor do que uma célula. E aí, ele se agarra em cima dela e ele injeta através desse tubo aí, que parece um parafuso no meio, né, enroladinho. Através desse tubo, ele injeta para dentro da célula o material genético dele. Ele consegue, né, se acoplar na célula, injeta o material genético dentro da célula, e aí lá dentro da célula, o material genético vai começar a se reproduzir
e se desenvolver outros vírus. Ou seja, ele nem se reproduz de forma assexuada, ele nem se reproduz de forma sexuada, ele, na verdade, nem se reproduz sozinho. Se não tiver uma célula, né, normalmente ele pega uma bactéria e parasita a bactéria e injeta o DNA na bactéria e faz a bactéria reproduzir, que é chamado de bacteriófago. Então, ele faz a bactéria se reproduzir por ele. Quando os vírus se reproduzem ali dentro do corpo da bactéria, eles estouram a bactéria, rompem o corpo dela, e aí saem parasitando, né, o ambiente para tudo que é lado. Ou seja, o cara consegue, né, tem material genético, tem uma capa de proteína, mas é só. Ele não tem outras estruturas, ele não tem organelas que faça você imaginar que ele seja uma célula, nada disso. Entendeu? Ele vive mesmo no limite da vida. Por mais um pouquinho, ele não seria, ele estaria de longe, né, de ser até comparado com o ser vivo. Você ia perguntar alguma coisa, Carol? Eu ia te perguntar o que era esse material genético, mas eu acho que é o DNA, né? O material genético, na verdade, dos vírus não é nem DNA, é o RNA. Ele, na verdade, nós que temos DNA, o nosso DNA, na hora da transcrição, ele produz o RNA. O DNA significa ácido desoxirribonucleico. A cara da Duda. É isso mesmo, Duda. Ácido desoxirribonucleico. O RNA é o ácido ribonucleico. O RNA é um ácido ribonucleico, é uma ribose que está no núcleo. E o DNA é uma desoxirribose. É um negócio complicado, que isso aí lá para frente que vocês vão ver sobre isso aí. Mas o que interessa é que o material genético dele é diferente. O nosso DNA, ele fabrica um RNA. E os vírus, eles têm um RNA que fabrica o DNA. Eles fazem o contrário. O bicho é totalmente ao contrário, é muito doido. Entendeu? Então, ele, né, esse material genético que eu falei aí, é realmente, né, o que seria o DNA dele, que na verdade é o RNA. É o material genético que carrega as características do vírus, que vai fazer com que ele se reproduza lá dentro da bactéria. Entendeu? São filamentos de RNA que tem dentro dessa capa de proteína aí, dessa cabeça aí. Entendeu? Essa capa proteica. Aí, olha só, a estrutura do vírus. Desde que os vírus foram descobertos, alguns cientistas já consideravam a hipótese de que eles não eram seres vivos, pois apresentavam diferenças comportamentais e estruturais dos organismos conhecidos. O avanço da microscopia e de outras tecnologias permitiram o estudo mais detalhado da estrutura dos vírus, né? Veja a seguir. Tem aí, né, nessa parte inicial, essa cabeça aí que está numerado pelo número 1. Os vírus são constituídos basicamente por uma cápsula de proteína que abriga em seu interior moléculas de DNA ou RNA. Mas nunca ambos, ele nunca vai ter os dois, né? Tem alguns vírus que têm o DNA, mas a maioria deles é o RNA mesmo, que é a ribose. Né? Essa é a parte da cabeça, ela só é uma capa de proteína que tem o material genético lá dentro. O 2, que é a parte de baixo aí, eles podem apresentar uma estrutura denominada cauda, que auxilia no contato com a célula a ser parasitada. Né? Essa parte que ele vai se fixar em cima da célula e esse tubo por onde o material genético vai descer e vai penetrar na outra célula, que no caso seria aí uma bactéria, né? Ou um outro tipo de célula.
Essa é a estrutura básica dos vírus. Aí o autor continua assim: além de não apresentar uma estrutura celular, os vírus possuem outra diferença importante em relação aos seres vivos. Eles não têm os componentes necessários para se reproduzir ou realizar o metabolismo. Por isso, invadem células de seres vivos e utilizam a estrutura celular do hospedeiro para se reproduzir. Quando estão fora da célula, os vírus permanecem em estado inativo. Se eles não estiverem dentro de uma célula, eles são seres inativos, eles não têm atividade nenhuma. A célula de um ser vivo, ao ser invadida por um vírus, deixa de realizar suas funções adequadamente, podendo ser até destruída por eles. Nesse caso, o indivíduo pode adoecer. Quando a célula é parasitada, a célula para de realizar as funções, como, por exemplo, a célula do intestino, que tem por função fazer digestão, secretar o suco entérico e tal. Se ela for parasitada, ela vai parar de fazer a sua função, e o indivíduo pode passar a ter uma doença do sistema digestório. Então, a célula parasitada, ela deixa de exercer a função que lhe é cabida no organismo do ser vivo. Observe a seguir um esquema que mostra o vírus do HIV, que é o vírus da AIDS, invadindo e parasitando uma célula. Esse vírus geralmente parasita a célula de defesa dos mamíferos, como o ser humano. O vírus do HIV, que é o vírus da AIDS, ele é um vírus que ele parasita as células de defesa. As células que produzem anticorpos para o nosso corpo, que defende o nosso corpo contra invasores. Então, o que acontece? Esses vírus chegam, parasitam essas células de defesa, e aí elas vão deixar de realizar a função, ou seja, a função de defender o nosso organismo. Por isso, a AIDS ela é uma doença chamada de imunossupressora. Ela não deixa o nosso corpo produzir defesa. Então, ela é imunossupressora. A pessoa fica imunologicamente fraca. Tá? Como que acontece essa parasitose? Falando. Existe, tipo, um vírus matar outro? Tipo, vou aplicar uma injeção em você. Que é um vírus do bem, que te ajuda a matar esse outro vírus. Existe isso? Não. O que acontece, no caso, é produzir anticorpos que foram produzidos, injeta direto no nosso corpo, ou você injeta o micro-organismo, que esse é o caso de produção de vacina, Você injeta o próprio micro-organismo, só que morto ou inoculado. Tá? Você injeta o próprio vírus morto ou inoculado, que quer dizer enfraquecido, e aí o seu corpo reconhece aquele micro-organismo e começa a produzir anticorpos. Isso aí é o processo que se utiliza a vacina. Agora, você produzir um agente biológico que combata os vírus dentro do corpo, pelo menos eu não tenho notícia desse tipo de tratamento, não. Que seria o combate por um agente biológico. Eu desconheço esse tipo de tratamento. Tá? Aí, olha só, aí nesse esquema, na página 271. No número 1, tá assim: inicialmente o vírus se liga à membrana celular de uma célula sadia. Ele pegou uma célula saudável, e aí a pessoa adquiriu o vírus chega na membrana dessa célula e adere, se gruda ali na membrana da célula. Em seguida, a molécula de RNA do vírus penetra no interior da célula, ou seja, ele, depois de se fixar na membrana da célula, ele joga o DNA para dentro da célula, o interior da célula. Novas moléculas de RNA e proteínas
que compõem os vírus são produzidas, ou seja, esse material que foi jogado lá dentro começa a se multiplicar, se reproduzir. Novos vírus serão formados no interior da célula hospedeira, né? Ele se multiplicou lá dentro e aí vai formando um monte de vírusinhos, né? Que está lá no número 4. Você vê que no interior da célula começa, né, a aparecer novos vírus. Posteriormente, os vírus são liberados e poderão invadir outras células, repetindo o processo. Então, os vírus foram produzidos dentro da célula, que foi parasitada. Depois desses vírus estarem formados, completos, eles são lançados para fora da célula. E depois de lançado para fora da célula, eles então vão pegando outras células, vão parasitando e vai repetindo o processo. Né? Esse é o ciclo do vírus no interior do nosso corpo. Pega novas células, reproduz, e aí depois de produzir novos vírus, sai da célula, pega novas células, e isso aí vai só multiplicando, vai só aumentando a quantidade de vírus no interior do corpo da gente. Fala, Carol. Então, quantos dias ou é rápido que ele faz isso? Ele entra, já contamina e depois sai? Quando eles entram, eles já vão em cima de uma célula, né? Parasitam a célula e aí, após parasitar a célula, ele, né, reproduz o material genético e ela já se rompe, libera os vírus. Na verdade, esse processo é rápido. Esse processo é rápido, né? Das bactérias dura em torno de 20 minutos a bactéria se reproduzir. No caso deles, eu não sei te falar o tempo específico, mas também é rápido, tá? É um processo bem ágil. Mas, tanto que você pega, por exemplo, uma gripe, você tem contato com o vírus da gripe, dentro do seu corpo ela se multiplica rapidamente, às vezes de um dia para o outro, você já está doente, com vários sintomas, né? E aí você tem que levar em torno de 5 a 7 dias para o seu organismo reagir. Não existe remédio para gripe. Tá? Não existe remédio que elimine o vírus da gripe. A única coisa que elimina o vírus da gripe é o seu próprio corpo. Se você tiver com um sistema imunológico bom, sadio, forte, o próprio corpo vai eliminar o vírus depois de 5 a 7 dias. O remédio que a gente toma para gripe é para amenizar os sintomas. Tá? Para você tirar a dor no corpo, coriza, febre, aquele mal-estar, né? Os remédios que a gente toma aí para tirar os sintomas da gripe. Mas você vai levar em torno de 5 a 7 dias, 8 dias, para o seu corpo reagir, eliminar os vírus e você ficar, no caso, curado. Entendeu? Então, esse aí é o esquema de como acontece esse processo do vírus parasitar a célula, né? E se multiplicar. E se multiplicar, né, bastante e até rapidamente dentro do nosso corpo. Na pergunta 6 aí, o autor perguntou assim: o vírus HIV pode provocar a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida? Esse vírus é transmitido por meio de relação sexual sem proteção ou do contato com sangue contaminado. Como é possível prevenir o contágio do HIV? Né? Como que é possível a gente prevenir o contato do HIV, do vírus da AIDS? A gente tem, em relação a questões sexuais, a utilização da camisinha, né? Que não vai permitir o contato de pele com pele e vai impedir o contágio do HIV. Isso aí, nas questões sexuais, é o uso do preservativo. As outras formas que você tem de pegar o HIV é contato sanguíneo. Tá? Então, o contato sanguíneo, você vai evitar, né, tipo, não utilizando mesmo a seringa, né,
não tendo contato de sangue da pessoa que está machucada, ter o contágio, ter o cuidado, né, com transfusão sanguínea, enfim, evitar totalmente contato sanguíneo, né? E aí você evita o contágio, tá? Então são as formas sexual e contato sanguíneo para você estar adquirindo a AIDS, né, o HIV. Tem uma questão aí que é polêmica, que o pessoal fala de pegar a AIDS pelo beijo, né, o beijo na boca, né? Na verdade, né, eu nem posso dizer para vocês 100%, porque a gente vê estudos de pessoas falando, o que eu sempre ouvi falar é que não era possível. Né? Sempre foi conclusivo de que não era possível pegar o vírus da AIDS, né, com um beijo na boca. Só que atualmente tem, em alguns lugares, você encontrando falar de que se pega. Particularmente eu acho que você só pega se você tiver um acidente, né, de bater dente, cortar, né, o lábio, ou se uma pessoa tiver com ferida na boca, né, e acabar tendo esse contato sanguíneo. Mas fora isso eu não acredito, porque é uma questão de muco, né? Beijo na boca é troca de muco, troca de um restinho de arroz que está agarrado no dente, casquinha de feijão, né? Essas coisas assim, né? Mas contato sanguíneo mesmo, só se tiver um machucado na boca, ou se a pessoa usar aparelho, e na hora que for beijar, aí, né, acaba batendo no lábio da outra e tal, né? Então, se tivesse contato sanguíneo assim, e aí das pessoas tiverem o HIV, aí é possível sim se adquirir o HIV. Fora isso... Tem gente que morde. Hã? Tem gente que morde o lábio da outra quando beija, aí tipo que machuca. Pode ser também. Se machucar, né, e acabar sangrando e a pessoa tiver HIV, aí pode ser transmitido também, tá? Mas fora isso, se não tiver contato sanguíneo, eu não acredito na transmissão do HIV por via de muco, né? Saliva. Eu não acredito nisso, tá? E aí, no finalzinho aí, tem essa questão de pandemia, né, e epidemia. Né? Qual a diferença de pandemia e epidemia? Diferençazinha básica. É a questão de até onde vai essa doença, né? Você tem aí tem a endemia também, né, que não foi citado aí. Endemia é uma coisa endêmica que acontece num localzinho específico. A epidemia, quando você pega uma região pequena, né, região próxima e tal, deu uma epidemia, né, pode ser também, deu uma epidemia em determinado país, né, o país pegou e só que ficou ali dentro. E a pandemia, que é o caso, né, que aconteceu aí nesse tal do coronavírus aí, né, infelizmente, né, esse Covid, ele se alastrou, né, por praticamente o mundo inteiro aí, né, pelo menos alguns países teve pelo menos alguns casos, né, alguns países conseguiram controlar e outros nem tanto, mas, né, é uma doença que se alastrou grande parte do mundo, muitos países aí é classificada como pandemia, né? E que está sendo um negócio difícil de acabar com a situação. A gente já vai aí para o final do ano, né? E o troço ainda não está controlado. A gente acaba, né, ficando aí à mercê, né, de um inimigo que a gente nem enxerga. A verdade é que os vírus são um inimigo que a gente não vê, a gente não enxerga e a gente não tem o que fazer contra eles, né? Eles estão na nossa realidade por aí, né? A gente tem
né, centenas de tipos de vírus, da influenza, né, e vários outros, e a gente não tem o que fazer, né? A gente tem que se prevenir, a gente tem que evitar, né, a multiplicação de todos os vírus, desde o vírus da gripe, que mata muito, né? O vírus da gripe mata muitas pessoas ao redor do mundo, né? No Brasil, todos os anos, assim como muitos outros vírus que são bem complicados também. E aí a gente tem alguns vírus potencialmente muito piores, né, que aparecem, como, né, o Ebola, o Covid, né, e acaba sendo bem pior do que os outros. Mas a gente convive com vírus o tempo inteiro, tá? E infelizmente a gente não tem muito o que fazer, tá? E aí, gente, a gente termina essa questão dos micro-organismos, tá? Deu aí 1 hora, né? A gente termina essa questão dos micro-organismos. Vocês vão fazer essas atividades. Carol tá ali doido para fazer exercício, tá? E depois eu vou passar o gabarito para vocês. Eu não vou corrigir em aula igual a gente faz, porque leva muito tempo, tá? Então, eu vou passar o gabarito para vocês, ou eu vou fazer um vídeo e passo o gabarito, ou eu vou né, mandar uma foto para vocês, alguma coisa assim, para vocês depois conferirem sobre esses micro-organismos aí, ok? Vamos, Carol? Agora eu vou almoçar, Carol, que o seu já foi, né? Mas você vai fazer mais um pouquinho agora, né? Não. Agora eu vou deitar. Vai deitar, né? Isso aí. Mentira. Hã? Mentira, eu falo assim que eu vou dormir, mas eu não durmo, não. Pessoal, aí abre a câmera aí. Quem que já tá? O João Pedro não tem câmera, né? A Rafaela. Quem mais aí que vai abrir a câmera aí pra gente... Ô Duarte, abre a câmera aí. Quantas vezes eu vou ter que repetir que eu não tenho câmera no computador? O João, Tá bom. o João Pedro... Predo. Tem o celular, ué. Pedro. Seu computador. Existe Não nessa fala, vida. Bia, não fala. João Mas Pedro. apareceu o seu nome, João Pedro. É isso que importa. É um nome bonito, João Pedro, gente. Pessoal, João fique com Deus, tá? Até a próxima. Obrigado pela companhia Vai ter bebê? de vocês. Gabrielzão, galera aí, Rafaela. Grande abraço para vocês. Keké mandou um recado que não podia comparecer, mas acabou comparecendo, né? Obrigado. Então, beijo no coração. Aqui, vai ter dever? Eu vou passar depois no zap aí as páginas para vocês. Ó, tem um negócio pingando do seu lado aí. Filha, Cuidado não. aí. É Nutella, pega logo. Eu vou comer. Ó, não vai comer nada não. Deixa que comer. Deu problema ali. Eita. Pessoal, um abraço. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, tio. Ai, peraí, que tá pingando.